ao conhecimento Doutor público, Ciro, porque só interessa à justiça, ao adolescente e a seus me familiares. explica melhor uma frase que o senhor teria proferido, de que o Ministério Público é inútil, e foi razão de críticas até do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ou seja, houve uma avalanche de críticas à sua frase. Em que circunstância o senhor proferiu essa frase, se é que proferiu, e explique melhor para a gente por que razão, naquele momento, o senhor disse que o Ministério Público é inútil. Essa frase foi dita dentro de um outro contexto, onde nós estávamos discutindo, numa entrevista, a questão do excesso de prisões desnecessárias do Brasil. Isto é público e notório, 40% dos presos são presos provisórios e a grande maioria desses presos acabam sendo absolvidos ou recebendo medidas em liberdade. O que demonstra que há um abuso de poder, há um excesso de arbitrariedade praticada nas decisões que determinam essas prisões. E aí o jornalista me perguntou, mas isso não é fiscalizado? Foi quando eu disse que, neste particular, né, o Ministério Público representava uma inutilidade, porque nós estamos vendo aí, no nosso dia a dia, acontecendo arbitrariedades sem a necessária fiscalização do fiscal da lei. Mas, evidentemente, que eu não estava me referindo à instituição Ministério Público, que é de suma importância para a democracia e para o país, como nós estamos vendo a atuação do Ministério Público neste combate à corrupção, no combate aos corruptos políticos e empresários do Lava Jato. É imprescindível a atuação do Ministério Público. Mas, naquele particular, e também eu me refiro, nesse particular, das medidas socioeducativas, onde nós estamos vendo excessos, nós estamos vendo adolescentes em situação de tortura permanente, né? Eu visitando essas instituições... Qual é o quadro que o senhor encontrou nessas instituições, né? Eu queria que o senhor descrevesse para a gente o que, na verdade, o senhor encontrou. Porque o senhor soltou algumas frases, tipo assim, porta de entrada do inferno, situação degradante, o Estado não cumpre, os educandários estão superlotados da Ilha do Governador, a única exceção seria educandário feminino, os dois masculinos, o antigo Padre Severino e o outro também se encontram numa situação absolutamente repugnante. Ou seja, o que tem de concreto? O que o senhor viu que deixou o senhor tão indignado? Eu só conhecia campos de concentração de filmes e de livros, mas agora eu conheço na realidade. Não estou exagerando. Quem não acreditar naquilo que eu estou falando, visite as instituições onde estão os adolescentes do Rio de Janeiro. Eles são depositados, são jogados ali em condições de indignidade para a pessoa em desenvolvimento e para a pessoa humana. No meio de superlotação, uma instituição que eu estive na sexta-feira passada. Qual foi a instituição? Instituição Gelson, Triagem Gelson de Figueiredo, na Ilha do Governador, cuja capacidade é de 64 adolescentes, haviam 193, jogados e amontoados em lugares onde não há sequer cama, onde não há água para tomar banho, com barata, com rato, com lixo, nessa instituição, nessa unidade. 40% desses meninos estavam ali presos ilegalmente, porque sequer tinham guias de execução. Na outra unidade, Dom Bosco são nomes fantasias, porque na realidade Dom Bosco deve detestar que o nome dele tenha sido dado a uma unidade que é equivalente a um campo de concentração nazista, como nós estudamos, como nós vimos nos filmes, nos livros, e como alguns sobreviventes desses campos de concentração poderiam atestar, onde os adolescentes não têm nenhuma atividade educativa, nenhuma atividade cultural, nenhuma atividade profissionalizante, estão ali... Quer dizer, em tese, a rigor, deveriam estar fechadas essas unidades, não teriam condição de estar funcionando. Aliás, tem uma que está dentro do complexo penitenciário, quer dizer, misturando a unidade socioeducativa dentro do complexo penitenciário de Jericinó, que é o educandário Santo Expedito, pobre Santo Expedito. Aliás, Santo Expedito é o santo das causas impossíveis, é impossível recuperar um adolescente naquela unidade. Caio. E que tipo de alternativa o senhor sugere, não apenas como desembargador, mas como homem público que trabalha com crianças e adolescentes há muitos e muitos anos, que tipo de alternativa assim,
para ser tomada de forma imediata, para poder resolver esse problema. A gente não tem que voltar aqui no Jogo do Poder no ano que vem para falar dos mesmos temas e relatar esse mesmo cenário de desespero em que vivem esses jovens. Eu vou pedir que o doutor Ciro mais uma vez responda após o nosso intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.